Meu bom dia, sejam todos bem-vindos. E vamos a mais um vídeo. Neste de hoje, o que é que nós vamos tratar? Muitas pessoas têm comunicado uma dúvida sobre um texto da Bíblia ali, onde fala daquele homem rico que ele veio ter com Jesus e Jesus conversou com ele ali. E então os discípulos ficaram admirados quando Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E então é sobre isso que nós vamos falar. Por quê? Porque uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra, e fica aquele mal-estar. Por exemplo, uma pessoa que tem posses, que tem bens, de repente fica espantado com aquilo ali. Puxa, eu sou rico, então eu não. Então Deus me deixou de lado e tal. Enfim, vamos alguns textos bíblicos e vamos ver o que a Bíblia nos diz, para a gente não ficar em dúvida, né? Ter certeza das coisas. Certo? Vamos lá então. Olha, eu separei apenas aqui poucos textos para nós, para a gente não alongar muito o vídeo. Por exemplo, esse aqui de Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 27. Parece longo, mas não é, porque nós vamos discorrer bem pouquinho dele, nós vamos ler todo ali, ler corrido, mas nós vamos discorrer sobre o ponto de riqueza, beleza? Então vamos ao texto. Depois-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então veja que esse jovem, ele perguntou para Jesus a respeito de como herdar a vida eterna. Agora veja a resposta do Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Eu vejo bem que Jesus está falando para os judeus. Isso aqui ele citou mandamento para Israel, né? E daí o jovem falou. E daí Jesus completou ali, né? Não defrauda ninguém, honra teu pai e tua mãe, citou o mandamento. E daí continuou, né? Daí ele respondeu, né? Esse homem lá: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou. Veja bem, Jesus amou ele e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, importante, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, era uma pessoa rica. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Veja que o contexto aqui desse texto é falando sobre a salvação, né? Quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para o homem é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Vamos dar uma rápida olhada aqui, mais detidamente nesse texto. Veja bem, aqui o texto está falando sobre
a vida eterna, sobre herdar a vida eterna, sobre salvação. O que aconteceu? Esse cidadão se aproximou do Senhor Jesus, chamou ele de bom mestre, e fez a pergunta: o que ele devia de fazer para herdar a vida eterna? Como ele era um judeu, o Senhor Jesus citou os mandamentos que foi dado a Moisés. Para ele falou: olha, esses eu tenho feito desde a minha juventude. O que significa que esse homem já era como já tinha alguma idade, né? Não era tão jovem assim. Ele falou: isso eu tenho feito desde a minha juventude. Daí Jesus falou para ele: ó, muito bem, certo? Mas ainda falta uma coisa para você. Vá vendo tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Note que primeiro Jesus disse: vendo o que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Primeiro isso, depois que ele fizesse isso, então Jesus falou, né? Aí vem e segue-me. E isso, essa palavra não agradou. Esse homem, ele se afastou triste. A pessoa queria salvação, mas não queria se desgrudar dos seus bens. Quer dizer, veja, tem outras partes que Jesus falou: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, este cidadão, o coração, ele queria salvação como um bem, né? Como para sair do perigo, do lago de fogo e coisa assim. Mas quando ele foi confrontado entre amar ao Senhor Jesus e seguir ele, mas para isso ele ter que deixar a riqueza dele, ele preferiu a riqueza. Ele preferiu a riqueza e, como diz ali, fica aborrecido. Então Jesus falou: é difícil para um rico entrar no reino do céu. Daí o que aconteceu? Nessa parte que Jesus falou sobre a dificuldade do tamanho de um camelo passar pelo fundo de uma agulha, os discípulos pensaram: então não tem como, é impossível, não tem como se salvar, não há jeito de se salvar. Aqui, eu creio que grande parte de nós humanos, né, entenda essa parte aqui como sendo realmente difícil, realmente impossível de entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque não tem como um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Ainda que tenha tantas versões aí das pessoas que a fundo de agulha é uma porta lá no muro de Jerusalém, uma série de coisas assim. Aqui Jesus falou sobre um camelo real, de uma agulha real de costurar. Está claro isso aqui. Então mostra a impossibilidade de um rico entrar no reino dos céus. Mas eu vejo que Jesus falou que isso é impossível para os homens. Amados, para os homens é impossível, não só o rico, é impossível até o pobre também. Ninguém consegue entrar no reino dos céus por si só. Porque a salvação é algo que pertence exclusivamente a Deus. A salvação está separada de muitas outras coisas que nós podemos escolher, fazer ou deixar de fazer. Uma série de coisas que tem daí outras consequências. Salvação não. Salvação é Deus que trata disso aí. E nenhum de nós pode apontar o dedo para alguém e dizer: aquele lado não tem jeito, aquele está perdido. Não podemos fazer isso. Como não podemos dizer que esse é salvo, esse aqui é ungido de Deus, já está salvo. Tá? Não temos o direito de fazer, porque só Deus é que sabe quem que está salvo e quem que não está. Não importa quem que a pessoa é. Deus é que sabe a respeito da salvação. Olha, a gente vai deixar aí na tela final, no final deste vídeo, a gente vai deixar algumas telas final do vídeo a respeito da salvação que está aí no meu canal e no YouTube. Se alguém quiser saber a respeito da salvação melhor, clique aí no card, aí na tela final, onde aparece ali, e vai ser dirigido lá para o vídeo, vai se inteirar de como que se processa a salvação
que é uma coisa de Deus, exclusivamente de Deus e não é dos homens. Então aqui os discípulos e todo o humano vê dessa maneira que não tem como a pessoa se salvar. Então a pessoa se salvar por si, não tem. Ninguém. Não precisa ser rico, pobre também. Porque é Deus quem faz tudo, de Deus que trata tudo isso aí. Então vocês vejam que aqui dá a impressão, e muitas pessoas, com base nesse texto, não fazendo as devidas pausas ali, e separação, vai entender que por rico não tem salvação. Mas não é isso que a Bíblia diz. Veja bem, Jesus não está dizendo que é impossível. Ele está dizendo que é difícil. Então, existe uma diferença entre as coisas. Certo? Agora vamos ver, para não se alongar muito, vamos ver apenas um caso. Tem muitos. Se for olhar no Antigo Testamento, Jó era rico, Abraão era rico, Davi era um rei. O rei, toda a riqueza do país está na mão dele. Ele era super rico e eram pessoas queridas por Deus. Abraão é como o pai da fé. Davi era um homem do coração de Deus. Jó, o próprio Deus falou que ele era íntegro, que ele era se desviava do mal, que ele era bem. Então, pessoas que Deus tinha em consideração e que eram ricos. Se você vê ali no livro de Deuteronômio, por exemplo, dão como exemplo Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que ali as bênçãos de Deus traziam riqueza para o povo. Mas veja bem, era povo de Israel, não era igreja, era povo de Israel. Mas então, o próprio Deus abençoava as pessoas com riqueza material. Aquelas pessoas lá, os israelitas. A igreja é um outro povo. As bênçãos para a igreja não é aqui nessa terra, é no céu. Mas o que acontece com o rico, hoje aqui, o que está na igreja. Veja bem, vamos ver um outro exemplo aqui só. Então, uma vez esclarecido isso aqui, vamos ver a respeito de uma pessoa rica que o Senhor Jesus prometeu a salvação para ele. No livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 2 a 9, veja bem. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então, aqui está tratando de um homem rico, de um homem de uma alta sociedade, de uma alta patente, porque ele era maioral dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Só que os publicanos, eles eram judeus, e eles cobravam imposto dos judeus para entregar para os romanos. Quer dizer, eles eram tidos como traidor da pátria. Os judeus queriam o couro dos publicanos. Eles odiavam os publicanos porque eram tidos como traidores da pátria. Então, esses publicanos tinham muitos desonestos que, além de cobrar para Roma, ainda eles cobravam parte para eles. Tiravam, metiam a mão nos impostos, então eram odiados. Vamos seguir em frente. Então era um publicano rico. Mas veja uma coisa, o coração dele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo. Veja bem, um homem rico, mas que estava ansioso por ver Jesus. Diferente daquele, né? Quando Jesus falou para ele para vender as coisas, dar aos pobres seguir ele se aborreceu com a resposta de Jesus. Esse aqui queria ver Jesus por toda a lei. Porque por ali havia de passar, né, Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Presta atenção.
Lá no outro versículo nós vimos um jovem que veio interessado na salvação, preocupado com a salvação, rico também, mas quando ele ouviu Jesus, ele ficou triste e se afastou. Este aqui, rico também, mas ansioso por ver Jesus. E daí Jesus chamou ele, ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Ele teve alegria em receber Jesus, enquanto que o outro anterior lá, ele teve tristeza. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Sim, era um pecador, todos, né? Só. Entremente Zaqueu se levantou e disse, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Jesus falou para aquele outro, vai, vende teus bens, dá aos pobres. Daí, depois que fizer isso, vem e me segue. Agora aqui Zaqueu não precisou nem Jesus falar isso, ele falou espontaneamente, dou metade dos meus bens para os pobres. Então ele já estava apto a seguir Jesus, né? E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Interessante, né? Quando ele falou tudo isso, que Jesus não falou que ele precisava vender nada, tal, nada, não falou nada para ele. Jesus ficou contente e o que Jesus falou? Hoje houve salvação nessa casa, pois que também está filho de Abraão. Nota que Jesus aqui tratou da salvação pela fé. Pela fé. Jesus fez um teste com aquele rico que veio perguntar para ele da salvação. E o rico, aquele rico não passou no teste, porque o coração dele estava na riqueza, nas propriedades, nos bens materiais que ele tinha. Este outro, sendo rico também, no coração dele já estava outra riqueza diferente. O que ele queria era conhecer Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha a solução da vida para ele. Aquele outro não, aquele outro queria saber da salvação sem Jesus, pelas obras. Este aqui queria saber da salvação através de Jesus e não pelas obras, porque ele estava pronto a se desfazer das riquezas dele, metade, e a outra metade ele queria, do que ele tirou de alguém, ele queria devolver 4 vezes mais, quadruplicado. Ele estava disposto por si, voluntariamente, a se desfazer das coisas se fosse preciso para estar com Jesus. Você percebe aqui onde que a riqueza fica aqui? Em parte alguma. O que interessa para a salvação da pessoa é o coração da pessoa. É Deus trabalhar no coração da pessoa, e essa pessoa, por mais que ele seja rico, mas esteja disposto, se Deus pedir da riqueza dele, ele esteja disposto a se desfazer. Que para ele, em primeiro lugar, esteja Jesus Cristo. E a riqueza, se Deus permitir, fica com ela. Procura administrar bem. Aquele jovem lá que saiu triste, aborrecido, ele se aborreceu com a resposta do Senhor Jesus. Então o coração dele estava longe de Jesus. Enquanto que esse aqui, o coração dele estava em Cristo. E assim, amados, é que nós podemos ver, nós vemos diversas passagens na Bíblia que mostram, amados, que não é riqueza, não é o dinheiro que importa na salvação. Por isso eu volto a recomendar para você, eu digo, aí no final deste vídeo vai ficar ali a tela final daquele vídeo que fala sobre a salvação. O que é preciso para a salvação? Você vai ver como da gente não precisa nada. Deus é que provê tudo. Deus provê a fé para que nós creiamos no Senhor Jesus. E tudo, Sargento, Deus trata de tudo para nossa salvação. Ela é graça, quer dizer, é presente de Deus. E é por fé, não é por obra. As obras não importam.
As obras, sabe o que importa? Para o que não é salvo, tanto faz. Um dia ele vai deixar as obras aí e vai lá para o lago de fogo para a eternidade, não tem fim. E o salvo, Deus preparou obras para que o salvo ande nelas. Não é obra que o salvo quer, não é obra deste mundo. É as obras que Deus determinou para nós, para os salvos. Para nós, então, o salvo tem ocupação o que fazer. E aqui, se ele não quiser fazer, não faz. Só que daí a salvação desse um vai ser tipo assim, sem prêmio nenhum. Salvação comum. Ao passo que se ele andar nas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então vai ter recompensa. Deus recompensa pelo trabalho que a gente faz para a obra dele. Percebe? Então não é a riqueza, amados, que importa o rico. Que Deus abençoe para ser rico, pode ser rico. Esse rico que Deus abençoa vai ser bênção para outras pessoas. Agora, o pobre, a diferença aqui nesse texto que nós lemos é que, veja bem, Jesus falou que é difícil para o rico. Falou, é difícil para o rico entrar no reino dos céus, porque aquele jovem lá, ele estava com o coração dele grudado na riqueza. Então a dificuldade é essa, mas o rico, para ele cuidar da riqueza, veja bem, aquela pessoa que é rica hoje em dia, se ele não estiver em cima, cuidando de tudo, de repente aquela riqueza vai indo, vai se esvaindo, vão roubando, vão desviando, vai acontecendo muitas coisas como a gente sabe. Então o rico tem de estar ali cuidando daquela riqueza. Como que ele vai ter tempo para fazer a obra de Deus? Nas suas mais diversas modalidades que tem de fazer a obra de Deus. Ele vai estar ocupado direto com a sua riqueza. Então, amados, o rico, para entrar no reino dos céus, não é que ele não entra, não é que seja impossível, mas ele vai entrar com bastante sofrimento, bastante dificuldade. Eu diria que enquanto pobre, ele pode muito bem trabalhar, fazer a obra de Deus, ter o seu lazer e ter o seu descanso. O rico não vai ter nada disso, ele vai se ocupar só em cuidar da sua riqueza e cuidar da obra de Deus. Então não vai ter as regalias aqui. A riqueza dele de nada vai adiantar lá no céu. Ela serve aqui, mas serve como um peso para o rico. É melhor o salvo pobre aqui do que o salvo rico. Porque o salvo pobre não tem essa preocupação de ter de manter aquilo ali. Enquanto que o rico, para manter a sua riqueza e fazer a obra de Deus, é com bastante dificuldade. Então é isso que o Senhor Jesus quis dizer. O que eu posso passar, se alguma pessoa rica aqui está vendo esse vídeo e tinha essa dúvida, não tenha dúvida. Coloca o teu coração no Senhor Jesus. Põe nele o teu coração. Por quê? Porque daí você, com sofrimento, você consegue desfrutar um pouquinho da riqueza aqui e você vai desfrutar eternamente as riquezas celestiais com Cristo. E é o pobre que vê este vídeo aqui, não pense que por ser pobre vai herdar a vida eterna. O que faz que a pessoa venha herdar a vida eterna é crer no Senhor Jesus. É ser uma nova criatura em Cristo. É nascer de novo, né? Então não é uma coisa assim simplesmente que, porque eu sou pobre, eu sou salvo. Ah, mas tem aquela parte lá do rico e do mendigo lá, que o rico, ele era rico, ele foi para o inferno. Ele foi lá para o Hades, ele estava em tormento, estava sofrendo, enquanto que o pobre lá do mendigo estava no seio de Abraão, lá descansando, tranquilo. Sim, mas se nós estudar bem a fundo aquela parábola, nós vamos ver que o rico não foi, ele foi para o inferno não por causa de ser rico.
E que o mendigo foi para o seio de Abraão, foi salvo, não por causa de ser pobre. Entende? O ponto aqui da posição financeira da pessoa não influi em nada. Apenas a coisa que influi que o rico ele tem maior dificuldade para ele cuidar da vida espiritual dele, enquanto que o pobre tem mais facilidade de cuidar. Apenas isso. Mas tanto o pobre como o rico podem ir lá para o lago de fogo, como podem ir para o céu. Vai depender de Deus a salvação. Aquele que Deus escolheu, seja rico, seja pobre, está com ele. Aquele que não, não. Perdido toda a condição de perdido, todos estávamos. Certo? Então por aqui a gente termina esse vídeo, mas eu espero que tenha sido mais assim... Mas me fazer entender, que vocês possam ter entendido que não é só, não é a riqueza ou a pobreza que vai operar na salvação da pessoa, mas é a fé, né? E aí então fica aquelas pessoas que estavam com medo, aborrecido, ou rico, porque eu sou rico, eu tenho de largar tudo. Não faça, não largue nada sem que você entenda que Deus está pedindo para você deixar as coisas. Eu fui uma pessoa que tive bens, eu era dono de um comércio, né? Eu era dono de um comércio, eu tinha uma vida tranquila, mas sem Deus. Depois, olha, com o passar do tempo, o que aconteceu? Eu entendi que aquilo que eu tinha só me servia de estorvo para mim estar com Cristo, estar com o Senhor Jesus. Então aquilo lá foi. Hoje eu sou uma pessoa pobre, vivo de aposentadoria, mas sou feliz, tenho certeza da minha salvação, porque o Senhor me mostrou isso, me colocou isso no coração. Então hoje sou uma pessoa alegre, sem ter riqueza. Eu tenho tudo o que eu preciso para minha sobrevivência, da minha família aqui. Então, ó, tá ótimo, eu não preciso mais do que isso. E tenho certeza depois que eu parti com o Senhor, eu tenho certeza da minha salvação, principalmente. Galardões, amados, depende do nosso trabalho aqui. Se é aprovado ou não é. Esse também, lá no Tribunal de Cristo, vai ter o julgamento justamente das obras, né? Para receber os galardão conforme o nosso trabalho aqui. Aquele que for mais dedicado, que fizer melhor, que for mais fiel, vai receber galardões melhores. Mas o que é esse galardão, irmão? Não sei. Mas não me interessa saber, porque eu sei que se é o Senhor Jesus que vai me dar, não tem nem por que se preocupar com o que é. Certo? Terminamos aqui esse vídeo. A intenção era esclarecer esse assunto. Eu acho que ficou bem esclarecido. Então a minha gratidão a Deus, a vocês que têm estado com a gente, e minha oração que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, ore por mim, por a minha família, e se for do agrado do Senhor a gente se vê em outro vídeo, tá bom? Não esquecendo, se você tem dúvidas sobre a salvação, o processo da salvação, como que é, quem que é salvo, quem que não é, veja no final deste vídeo aí, que já está quase terminando, veja, clique ali na tela final ali que vai aparecer, e você vai então entrar lá no vídeo a respeito da salvação, como que se processa. E eu tenho certeza que se você tinha alguma dúvida a respeito da tua salvação, você vai pular, você vai agradecer a Deus, olha, na maior alegria. Certo? Estamos combinados? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir assim.